olha, eu começo essa edição de Agricultura BR falando a respeito de mercado de soja e que tem demonstrado muita volatilidade. Eu acho que essa talvez seja o grande resumo que temos neste momento em torno do mercado da soja. Isso passa pelas questões geopolíticas, que tem toda essa influência da Rússia ter invadido a Ucrânia. Hoje está completando 50 dias desta invasão, uma guerra que não aparenta, eventualmente aparenta que vai acabar, que vai se resolver, outros momentos não, que impacta o mercado de petróleo, que impacta também todas as commodities agrícolas. Somado a isso, nós temos também um cenário em relação à confirmação de área ser semeada com oleaginosa nos Estados Unidos, também a China, que vai dispondo do seu estoque público lá no seu território e, com isso, de certo modo, segura um pouco o avanço nos preços de soja na Bolsa de Chicago. E, dentro deste cenário todo, temos aqui no Brasil também um real mais valorizado frente ao dólar. E, dentro desse aspecto, fica a questão, né, como comercializar a soja. É por isso que nós vamos conversar agora com Aleph Dias, ele que é analista de grãos da Redpoint Global, que conversa conosco agora pela internet. Aleph, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR ao vivo. E dentro desses parâmetros, desses cenários que hoje temos para o mercado de soja, como que o sojicultor brasileiro deve fazer aí a sua comercialização do seu produto, dessa campanha 21-22? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no canal do Boi. Bom, primeiramente, acho que a gente tem dois fundamentos que apontam um pouco para direções contrárias. Primeiro, acho que um fundamento muito importante que o agricultor brasileiro tem que levar em conta é o que você comentou da confirmação de área nos Estados Unidos. A gente teve o relatório de perspectivas de plantio do USDA no último dia 31 de março, que foi confirmado uma área recorde para a soja nos Estados Unidos, e vai ser apenas a terceira vez onde a soja vai ganhar área sobre o milho. E com isso a gente espera uma oferta recorde de soja na próxima safra nos Estados Unidos. Então, com isso, no segundo semestre, a gente deve ter uma grande oferta da soja americana e, consequentemente, o preço da soja deve cair, deve ter uma tendência de queda no segundo semestre. Então, isso é algo que o produtor brasileiro deve levar em conta. A gente olha para algumas contas de comercialização aqui no Brasil, a gente vê que o ritmo está um pouco menor do que os últimos 2 anos, mesmo com relação a essa produção menor que a gente vai ter nessa safra. Então, acho que isso é algo que leva o produtor a tentar antecipar um pouco essas vendas, aumentar o ritmo de vendas, para evitar competir com a soja americana. Contudo, a gente tem uma questão cambial também que é muito importante. Esse ano a gente tem visto uma forte valorização do real, porém a gente tem visto cada vez mais o Fed, o Banco Central Americano, apontando para uma política de combate à inflação, então uma política mais hawkish no lado monetário. Com isso a gente tende a ter aumento de juros nos Estados Unidos, e a gente não pode esquecer também da questão eleitoral no Brasil, que cada vez deve ganhar relevância, que também pode ser uma pressão aí de desvalorização para o real. Então, a gente tende a ter uma queda do preço da soja, mas quando a gente olha para o mercado de câmbio também tem alguns fundamentos que podem levar o real a se desvalorizar. Então, é algo que o produtor tem que manter no radar. Aleph, há algumas pontuações que quero fazer contigo, entre elas a respeito mesmo da mesma declaração do Departamento de Agricultura norte-americano no final do mês de março, e que trouxe essa área de soja maior que milho. Tem uma conta que os americanos gostam de fazer, né? Até muita gente fala que é um número cabalístico, mas em relação ao preço da soja e do milho na Bolsa de Chicago, que pontua o seguinte: soja é muito interessante quando está 2,3 vezes acima do valor que tem do milho em Chicago. Nesse momento ele está entre 2,01 e 2,02 vezes acima desse preço.
E, de certo modo, acompanhando o que pode dar de rendimento para o produtor norte-americano, parece que milho é mais rentável. Você acredita que no próximo relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, de oferta e demanda, que já vai trazer a safra 2022-2023 para eles, esse número pode vir diferente, de certo modo, em relação à confirmação de uma área maior com soja na próxima safra? Então, Fabiano, realmente, quando a gente olha para essa relação soja novembro, milho dezembro, realmente está até em patamares, dos menores patamares dos últimos 5 anos, favorecendo aí a plantação de milho. E acho que a gente pode ver alguma alteração, mas muito marginal nesse sentido, apontando um pouquinho mais de área para o milho, porque normalmente o produtor americano ele decide com antecedência essa área e ele não consegue mudar muito assim em cima da hora a área que ele vai destinar para soja ou milho, porque ele tem que comprar maquinário, fertilizantes, enfim, alguns insumos para a produção. Então a gente pode ter uma alteração nesse sentido, sim, por conta do milho mais favorável aí, nessa relação com a soja nos preços futuros, mas deve ser bem marginal. Aleph, um outro processo que nós estamos vendo é a China. A China tem colocado, nas mais variadas commodities, tem colocado à disposição parte dos seus estoques públicos. Eu poderia falar de carnes, por exemplo, e de soja também. Soja está tendo uma quantidade maior desses estoques chineses para o seu próprio país. Essa ação que os chineses estão fazendo, no momento no qual eles estão afastados das compras junto aos Estados Unidos, junto ao Brasil também, hoje, por acaso, teve aí uma confirmação de 132 mil toneladas para a safra atual, mas está muito esporádica, né, a ação chinesa em relação às compras. Isso é uma estratégia, pode ser só uma estratégia chinesa para conter altas de preço em Chicago, principalmente deixar fora daquela margem ali, daquele piso de 17 dólares o bushel? Eu acho que pode ser sim uma estratégia do governo chinês para segurar tanto o preço da soja quanto também a sua inflação interna como um todo, né? A gente viu no ano passado que esse foi o principal foco da política econômica chinesa, tanto até no mercado, na política fiscal e monetária, de controlar a inflação. Então, acho que é assim a gente pode ver como uma estratégia mais geral do governo chinês de controlar o preço da soja, mas também a gente vê que a gente não pode esquecer de levar em consideração a questão da Covid no país, que tem aumentado muito os casos e o governo tem tomado também medidas muito restritivas para conter o avanço da Covid, e isso tem vindo desde o começo da pandemia. Então a gente tende a ver um pouco aí de retração também econômica na China nesse sentido, e até a gente já vê também alguns impactos no próprio mercado de grãos do país. Já tem relatos de que a plantação de milho está sendo atrasada também por conta dessas medidas restritivas de trabalhadores não conseguindo voltar de empregos esporádicos nas cidades para o campo. Então eu acho que é uma estratégia assim do governo chinês, mas também tem um pouco de aspectos de mercado por trás disso. E quando a gente também olha para as margens tanto de esmagamento quanto oil share lá na China, eles vêm caindo também nos últimos meses, então também não tem sido muito vantajoso para o produtor, para os traders chineses comprarem essa soja, porque para utilizar ali no mercado interno também não está sendo muito lucrativo. Aleph, para encerrarmos a nossa entrevista, hoje pela manhã nós acompanhávamos soja em Chicago, inclusive vindo em alta. Há um aspecto no Brasil, e aí saindo um pouquinho da pauta, mas há um aspecto aqui no Brasil, este ano especificamente, que pode alternar um pouco o comportamento de câmbio, né? E também no exterior, se Estados Unidos confirmarem uma taxa de juros mais alta. Então, fora do Brasil, nós temos americanos que podem ter uma taxa de juros maior, e aí nós vermos parte desse capital que está entrando migrar para outro destino. E a outra questão é a corrida eleitoral aqui no Brasil, que se pegarmos uma média aí, em quase todos os cenários nós tivemos uma alta em relação à moeda norte-americana frente ao real. Este ponto, esse aspecto, pode mexer também, de certo modo, com as negociações de soja aqui pelo produtor brasileiro?
Com certeza, eu acho que a gente já vê os Estados Unidos, a nossa expectativa é da soja americana ganhando um share aí na exportação em grão, ganhando um share com relação ao Brasil. Mas, e assim, essa questão da política monetária nos Estados Unidos é importante, a gente tem que levar em consideração a questão eleitoral também provavelmente pode impactar e levar a um processo de desvalorização do real. Só que a gente vê também o mercado interno de soja muito forte na questão do esmagamento. Então, porque a gente teve a quebra também na Argentina, na soja argentina, e com isso a gente vê também as exportações de farelo de soja brasileiras ganhando espaço aí no mercado, e a gente vê o oil share também, oil share e margem de esmagamento no Brasil é muito forte. Então, acho que essas questões cambiais podem impactar a exportação da soja brasileira em grão, mas eu acho que o que vai predominar são esses fundamentos internos da indústria comprando mais que a gente vendendo para o mercado externo.